Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Dando continuidade à nossa playlist das eleições 2016, neste segundo vídeo eu quero tratar da questão de como escolher um bom candidato para minha cidade. Mas antes, um recadinho bem rapidinho, pessoal. Não sei se vocês perceberam, mas eu estou postando no meu Facebook esses vídeos e está saindo duas vezes o vídeo. Uma vez está indo como um link do Facebook, do YouTube, o qual você clica e ele é direcionado automaticamente para o meu canal no YouTube, e aí você assiste o vídeo normalmente. E horas mais tarde vem um vídeo que fica especificamente no Face. Por que isso está acontecendo? Porque eu não sei se é meu equipamento, é minha internet que está ruim. Toda vez que eu vou postar um vídeo com uma quantidade maior de minutos, no Face ele demora demais. Esse último vídeo que eu postei ele levou 2 horas e meia para carregar no Face. Então eu vou estar fazendo o seguinte: eu posto primeiro o link no YouTube. Quem quiser assistir por ali tá livre, claro, vai lá, daí só vai ser direcionado automaticamente ao meu canal no YouTube. E horas mais tarde vai chegar no Face o vídeo em si com aquele modo inicialização automática do Face, que quando você está rolando na timeline o vídeo começa automático. Certo, pessoal? Esse é o recadinho aí, só para vocês entenderem por que está caindo 2 vezes os vídeos que eu vou estar postando de agora em diante. Ok? Então, tratando de fato agora do nosso segundo vídeo, como eu já falei para vocês no meu primeiro vídeo, que eu vou deixar linkado aqui, a respeito que eu sempre participei de eleições, enfim, de tudo que envolve campanha, eu sempre estava participando. E nesses 2 últimos anos, desse último ano para cá, várias pessoas têm me procurado e falando assim: ah, professor, esse ano acho que eu não vou votar, ou eu vou votar em branco, eu estou desanimado com política, eu não vou votar. E eu entendo, porque infelizmente o nosso político brasileiro é um exímio mentiroso, que promete muita coisa e não cumpre quase nada. E se fosse só isso não tinha tanto problema. O problema é que além de mentir, além de prometer e não cumprir, ele rouba. E isso deixa o povo enfurecido e desanimado. No dia 16 agora da semana passada, terça-feira, que oficializou de fato, começou de fato a campanha eleitoral 2016, eu iniciei ela com uma frase do pastor Dr. Martin Luther King Jr., que diz mais ou menos assim: eu não me preocupo com o grito dos maus, mas com o silêncio dos bons. E eu digo isso porque nós não podemos deixar que o grito dos maus se sobreponham aos bons. Nós temos que participar da política, não só municipal, mas estadual e federal, porque é ela que rege a nossa sociedade. Eu acredito que vários de vocês conheçam o professor Dr. Mário Sérgio Cortella. Ele escreveu um livro chamado Política para não ser idiota. Dentre outras coisas, ele vai trabalhar nesse livro a origem etimológica da palavra política e da palavra idiota. Política vem do grego politikos, que significa sujeito participante da polis. Polis é cidade em grego. Então, cidade em grego. Então é aquele que participa da comunidade, aquele que participa da sua cidade. É um sujeito que está em conjunto da comunidade, pensa num bem comum, num bem de todos. Claro que a gente não vai entrar no mérito quem era esse sujeito, quem era cidadão para o grego, que isso é tema para um vídeo histórico, para outra coisa do canal. O que eu quero trabalhar aqui é a questão do sujeito político. Então, quando eu era mais novo e meus professores e professoras falavam que não jogar lixo na rua é um ato político, separar o lixo é um ato político, eu não entendia. Eu falava: como assim? Por que é um ato político? Não estou entendendo. Hoje eu já entendo. A partir do momento que eu não jogo um lixo na rua, que eu separo o lixo na minha casa, eu estou pensando num bem comum. Eu estou pensando no bem da comunidade. Eu não estou pensando somente na minha pessoa. Eu estou pensando no bem de todos.
Já a palavra idiota é basicamente o contrário. Idiota vem de idiotez. É o sujeito que se fecha dentro de si. É aquele que olha só para o próprio umbigo. Aquele que não participa da comunidade. Então, para os gregos antigos, as pessoas que participavam da comunidade, da sociedade, eram vistos como os políticos. Aquele que se fechava dentro da sua casa era visto como um idiota. Só como eu já falei, os nossos políticos desanimam demais a sua nação. Várias pessoas inverteram essa situação, essas duas palavras. Estão vendo aquele que participa da política como idiota, aquele que acredita em tudo que ouve. Porque o nosso político ele é tão hábil. Eu tiro o chapéu para o político brasileiro porque ele rouba, engana e consegue ser reeleito. Tanto é que nós tivemos que aprovar uma lei, a lei da ficha limpa, para proibir um mau candidato de ser candidato, porque se ele sair candidato, ele é eleito. Nós tivemos que proibir um mau elemento de sair candidato, ou alguém que está devendo à justiça, de sair candidato, porque senão a gente vota nele. Isso tinha que ser automático. Isso nós deveríamos fazer a seleção. Se ele está em dívida com o poder público, eu não vou votar nele até que ele prove o contrário. Mas a questão do ficha limpa ou ficha suja, o candidato ficha suja, é também tema para outra ocasião, para outro vídeo. O que eu quero tratar aqui é como escolher um bom candidato. E é isso que vocês querem saber. Como, professor? Vocês me perguntam, como eu posso escolher um bom candidato, sendo que é muito difícil? Porque você falou que os candidatos sabem ter uma lábia fantástica. Mas uma dica que eu dou para vocês, é claro que não existe uma receita mágica, uma receita perfeita, que se vocês seguirem passo a passo, vocês vão chegar no candidato perfeito. Infelizmente não tem. Mas uma dica que eu dou é, se o candidato que já tem cargo político, já é vereador, já é prefeito, usar como desculpa, usar como muleta a questão da crise econômica, eu pergunto para vocês, e qual é o momento que mais se precisa de um bom líder? Qual é o momento que mais se precisa de um bom administrador? E em qual momento a gente mais precisa de uma pessoa criativa e inovadora? Não é em momento de crise? Não é em momento de crise que nós precisamos de líderes que se destaquem entre outros líderes? Não é em momento de crise que a gente precisa que um bom administrador saiba lidar com a situação? Não é em momento de crise que nós precisamos ainda mais de uma pessoa criativa e inovadora? Então, essa é uma maneira de você observar se o candidato é um bom líder ou não é. Porque o bom líder, ele não inventa desculpa. Ele pensa de uma maneira inovadora. Como eu disse no vídeo anterior, as eleições diminuíram de 90 para 45 dias. O que eu também não disse para vocês, que eu estou fazendo essa campanha a pé. Eu estou gastando sola de sapato, eu não estou com o meu carro. Eu estou a pé. Então não é por causa disso que eu vou ficar reclamando e falando, não vai dar certo, eu vou perder, eu não vou conseguir voto. Não. Eu vou pensar, então o que eu posso fazer de diferente para me chegar até a casa das pessoas? Como eu falei no vídeo anterior, estou usando uma das ferramentas que mais está sendo usado. A cada eleição, a internet, as redes sociais estão sendo uma das melhores ferramentas de divulgação de ideias e propostas. Então é isso que eu estou tentando fazer. Chegar ao maior número de pessoas através de vídeos nas redes sociais. Isso é uma maneira diferente de pensar. Então é isso que você tem que pensar. É isso que você tem que analisar. O bom candidato, ele pensa de maneira inovadora. Mas eu disse a questão da crise econômica para um cara que já é eleito.
E para quem não é eleito? Quem não é eleito, como eu vou saber? Outra dica é, observe a campanha desse candidato. Esse candidato está comprando voto? Você ficou sabendo que ele comprou voto? Ele tentou comprar o seu voto? Esse candidato está pagando conta de água e de luz? Esse candidato está dando combustível? Esse candidato está dando cesta básica? Se esse candidato está fazendo isso, esse candidato é o que eu chamo de lixo humano do poder público. Esse candidato se chama o câncer do poder público. É a ferrugem das engrenagens desse país. Nós não crescemos, nós não desenvolvemos graças a esse sujeito que atrapalha o desenvolvimento do nosso país. Não só municipal e estadual, mas a nível federal. Porque se ele não consegue te convencer com ideais, ele vai tentar te comprar. O bom candidato, ele te convence com propostas, com ideias. Ele gasta sola de sapato e saliva. Esse é o bom candidato. O mau candidato, ele não tem proposta. Então, como ele não tem proposta, ele tem que comprar o seu apoio. Então, observem. Fujam desses candidatos como o diabo foge da cruz. Porque esse candidato é, sim, o coisa ruim do poder público. Se vocês querem que a situação mude, então a gente tem que pensar de uma maneira diferente. Claro que é difícil. Um cara chega para você e te dá 50 reais, você fica tentado a pegar. Tudo bem, eu não vou te julgar se você pegar ou não, mas por favor, eu peço encarecidamente, não vote nesse cara. Se esse cara pagar churrasquinho, às vezes ele não paga ele dá o dinheiro para outra pessoa pagar. Gente, esse cara ele vai tentar recuperar esse dinheiro de uma outra maneira. Aí não adianta ficar depois das eleições reclamando por 4 anos nas redes sociais. Pensem, no dia 2 de outubro, vocês vão estar assinando uma procuração, dando plenos poderes para esses 9 vereadores, mais o prefeito e o vice, isso no caso de Ibaiti, controlar a vida de vocês. Eles estarão responsáveis pela sua educação, pela sua saúde, pelo seu emprego, pelo desenvolvimento da agricultura, do turismo, da cultura, enfim, de todas as áreas. Então, analisem. Vejam se esse candidato que você está pensando em votar, ele é capacitado. Um exercício. Imagine, você daria para esse candidato, para essa pessoa, o teu salário, a tua arrecadação econômica mensal para ele administrar a sua vida? Se você tivesse, ou se você tem uma empresa, você daria para esse candidato administrar ela para você? Você confiaria a ele a administração dos seus negócios? Eu sei que às vezes a gente tende a votar numa pessoa que é simpática, que sempre nos cumprimenta, que sempre dá tapinha nas costas. Mas eu quero que vocês analisem. Entre um candidato capacitado e um candidato simpático, eu prefiro o candidato capacitado. Ele pode ter nunca olhado na minha cara, nunca me cumprimentado, mas se ele é capacitado, se eu analisei e falei, não, ele é capacitado, ele tem um mínimo de condição de ler um projeto de lei e propor um projeto de lei, então ele é meu voto. Claro que nada impede dele ser uma pessoa simpática, ser uma pessoa educada, isso até é recomendável. Mas se eu tiver que escolher entre capacitação e simpatia, eu fico com capacitação. E espero que você também fique com capacitação. Então, resumindo, não vote em candidato que compra voto, porque isso é o maior problema da nossa sociedade. E analise, participe das eleições desse ano. Eu sei, talvez você não tenha o amor que eu tenho por eleições, às vezes você não gosta, mas é um mal necessário. Então, concluindo a minha fala de hoje, como professor de história que sou, não posso deixar de falar uma frase histórica. Winston Churchill, quando foi eleito primeiro-ministro na Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, disse ao seu povo, e eu digo para vocês a mesma frase,
eu não tenho absolutamente nada a oferecer, a não ser suor, lágrimas e sangue. E eu acrescento mais uma vontade imensa de fazer a diferença. Porque como professor de história, eu quero que o meu nome faça parte da história da cidade de Baiti, mas de uma maneira boa. Então, meus amigos, muito obrigado pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que mostrem, divulguem esses vídeos que eu vou estar postando nas minhas redes sociais para os seus familiares, para os seus amigos. E outra coisa, quem tiver alguma dica, alguma sugestão, pode mandar embaixo aqui nos comentários ou mandar no bate-papo do Face. Alguma sugestão de melhoria da cidade, não se preocupe, eu vou te acreditar. Se você, por exemplo, o Carlos da Silva mandou uma dica muito boa para o melhoramento da cidade de Baiti, e eu vou propor isso como projeto de lei, eu vou colocar que foi o cidadão Carlos da Silva que me trouxe esse projeto, que a gente desenvolveu junto. Porque eu serei todo ouvidos, eu quero trabalhar em conjunto com vocês. Como eu disse no vídeo passado, 30 mil cabeças pensam muito melhor do que uma. Então, muito obrigado e valeu!